Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso colega advogado, Dr. Nelson Kobayashi. Seja muito bem-vindo, Nelson. Thomas, que prazer estar com você aqui no Contrato Social. Sou consumidor aqui do seu conteúdo, das suas entrevistas. É um prazer, uma honra enorme estar com vocês hoje aqui. Nelson é advogado com uma carreira de mais de 10 anos na advocacia, é conselheiro seccional da OAB São Paulo, presidente do empreendedorismo OAB São Paulo, apresentador e comentarista na Jovem Pan News. Para falar de início de carreira, Nelson, qual foi o motivo que te levou a escolher o direito como a sua profissão? Olha, Thomas, você sabe que durante a adolescência, a juventude, há muitas dúvidas, muita indecisão, insegurança. E aí, o primeiro ponto que me levou para o caminho do direito foi já excluir as exatas. Eu não sou dos números. Já fui para matemática, isso, já fui para as humanas. E aí a questão da justiça, de fazer o que é justo, de resolver problemas, isso me atraiu para o universo do direito. Eu tive o prazer de ser menor aprendiz na prefeitura da minha cidade, que é uma cidade pequena no interior de São Paulo. E qual que era a cidade? Cidade de Bastos. Ah, que bacana. Bastos tem 20 mil habitantes, é uma cidade colonizada por japoneses, então é uma cidade onde a comunidade japonesa é muito forte. E enfim, lá nessa cidade eu tive o prazer de trabalhar na prefeitura como menor aprendiz. E aí tive algum contato ali, já adolescente, né, no ensino médio, com os advogados da prefeitura e aquilo me chamou a atenção, sabe? A coisa de resolver problemas, de lidar com questões difíceis, desafios, isso me chamou a atenção e me levou para o universo do direito. Então, me decidi já no ensino médio que queria fazer direito, procurei me preparar para isso, fui para a faculdade e sinto hoje que escolhi a área certa. Não só no direito, mas na advocacia, me sinto vocacionado e tenho hoje o prazer de dizer que escolhi bem e segui a carreira que deveria seguir mesmo. Nelson, e na sua atuação na comunicação, em suas participações no programa 3 em 1, você aborda temas complexos de forma muito acessível. Qual é o segredo para comunicar assuntos jurídicos e políticos de maneira clara para o público em geral? Você sabe que eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que os nossos colegas ainda têm. É um dos grandes desafios do advogado, da advogada. É traduzir o juridiquês para uma linguagem acessível, né? E eu procuro sempre fazer isso. Antes mesmo da televisão, já fazia isso no meu escritório. Então, quando vou para uma consulta com um cliente, quando vou explicar uma estratégia jurídica, eu tenho por costume fazer essa tradução, sabe? De tentar trazer para o universo da sociedade em geral os temas que são da área do direito, temas complexos. Então, eu procuro me afastar de citar artigos de lei, não cito termos jurídicos. E quando cito, explico logo na sequência. Então, esses anos de advocacia e desse costume me facilitaram a vida quando fui para a televisão. E aí o que eu faço hoje é basicamente o que já fazia no escritório. Traduzir o direito para a sociedade em geral e agora com um asterisco importante, que agora é em pouco tempo, né? Porque tem essa também, que na televisão... É de concatenar isso, exato, né, num tempo. Na televisão você tem que ainda sintetizar, você tem 1 minuto e meio para explicar às vezes um tema complexo, e aí à medida em que vai fazendo, vai melhorando também, vai aprimorando. Nelson, fala aqui para os nossos telespectadores, que a gente viu aqui em suas análises, você frequentemente discute a importância das relações diplomáticas sólidas. Como é que você avalia a atual posição do Brasil no cenário internacional? A posição do Brasil no cenário internacional, historicamente, é de neutralidade. Nos conflitos mundiais, nos conflitos ideológicos, políticos, geopolíticos, historicamente o Brasil tem esta característica de neutralidade. Não à toa é que lá, na criação da Organização das Nações Unidas, né, o nosso brasileiro, Oswaldo Aranha, já foi um precursor desta característica de neutralidade. Sim. Não à toa é que desde então o Brasil fala primeiro nas Assembleias Gerais da Organização das Nações Unidas, porque é um país que se comunica com todos. Infelizmente, neste governo, a gente, apesar de ter uma manifesta pretensão
de selar essa paz mundial, na prática o que a gente tem visto é o contrário. É um governo que compra algumas brigas desnecessárias e que faz mal para o Brasil e para os brasileiros, no final das contas. Porque quando a gente entra em rota de colisão diplomática, a gente acaba fechando algumas portas que são importantes para o Brasil, em especial nas questões econômicas, com países importantes. Então, no meu ponto de vista, o Brasil deveria voltar à sua condição de neutralidade para conversar bem, dialogar bem com todas as outras forças diplomáticas globais, a ponto de ser um país que possa se valer desta boa relação diplomática mundial. Eu acho que o Brasil poderia voltar a essa condição de neutralidade e de bom diálogo a nível global. Dr. Nelson, sobre as reformas legais no Brasil, acho que você já havia comentado nos seus programas. Quais áreas do direito você acredita que mais necessitam de atualização para acompanhar essas mudanças sociais e tecnológicas? A gente precisa de algumas reformas ainda no Brasil. A principal delas, no meu ponto de vista, é uma reforma administrativa relevante. Uma reforma na administração pública. Eu fiz especialização, pós-graduação na área de direito constitucional e de direito administrativo, que é o que cuida das questões da administração pública, e a gente vê que ainda há muito a evoluir. Já melhoramos bem, tivemos algumas legislações importantes nesse sentido, mas a gente ainda precisa de uma boa reforma político-administrativa, enxugar o Estado, em dar condições de o governante cobrar mais eficiência de seus funcionários públicos, de facilitar e desburocratizar as relações com a iniciativa privada, de a gente ter mais parcerias público-privadas sem essa série de ônus que recaem sobre aqueles que querem negociar, colaborar com a administração pública. A partir daí, Thomas, com uma mera reforma administrativa que resolva esses problemas, isso já começa a gerar frutos também em outras áreas. A economia vai começar a ir melhor, a própria justiça vai se desafogar diante de menos ações de improbidade administrativa, porque hoje é assim, se tiver uma obra, dali vai sair algumas ações de improbidade administrativa, ainda que improbidade nenhuma haja. Então, acho que isso poderia refletir bem na economia, por consequência, nas atividades fim destas obras todas, como na saúde, na educação. Seria uma reforma estruturante. E aí daria mais segurança jurídica, né, Dr. Nelson? E também a questão da previsibilidade para o empresário também, né? Para o empresário brasileiro e para muitos de fora também, né? Que sim, encontram investimentos estrangeiros. Exato. Né? Que muitos deixam de fazer os seus investimentos aqui no território brasileiro, ou seja, de colocar dinheiro que sairia de fora para entrar no território brasileiro, deixam de fazer justamente por conta dessa tamanha insegurança jurídica, muito também por conta desse sistema tão engessado e complexo do nosso sistema administrativo. Dr. Nelson, a gente tem aqui um bloco muito bacana que você pode indicar um livro, um documentário, um filme aqui para os nossos telespectadores. Muitos deles são jovens advogados, empresários, líderes políticos também. E aí você poderia indicar esse livro no segundo bloco. Eu vou pedir aqui para a gente soltar uma vinheta, para a nossa produção soltar a vinheta. Pode soltar a vinheta, pessoal. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social com o nosso convidado especial, Nelson Kobayashi, um grande advogado em São Paulo. Nelson, qual seria a sua indicação de livro, documentário ou filme para os nossos telespectadores? Thomas, eu vou fazer uma indicação fora do nosso ramo aqui. Não é nem sobre política, nem sobre direito. Vou fazer uma indicação sobre relacionamentos. Ótimo. É um livro que eu li há pouco tempo, do Thiago Brunet, que é um livro chamado Especialista em Pessoas. E aí, esse livro vale para qualquer área, para qualquer atividade, para qualquer profissão, porque não tem nenhuma profissão que não precise minimamente de um relacionamento com outras pessoas, né? E foi um livro muito interessante que eu vi, que trata de como se relacionar com pessoas difíceis, pessoas simpáticas, pessoas... Enfim,
as mais variadas classificações de pessoas. Esse livro traz alguns ensinamentos interessantes e eu acho que vale muito para qualquer profissional de qualquer área, seja para o médico, para o advogado, para o professor, para qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Especialista em pessoas, do Thiago Brunet. E é engraçado isso que você está falando, Dr. Nelson, porque eu estive no baile do aviador esse ano com o Coronel Thiago. E o coronel foi o único coronel que conseguiu fazer uma viagem para o exterior e estudar na King's College pelo Brasil. E ele falou assim: Thomas, são 3 pilares para os aviadores lá no Reino Unido que são temas importantes para eles. Uhum. Uma é você ter uma estabilidade da família, né? A outra é você ter a capacidade técnica. E a terceira é o relacionamento com as pessoas. Que legal. Ô Nelson, então eu acho que esse tema é bem bacana que você trouxe aqui pra gente. E se você me permite, sabe que eu tiro essa lição do relacionamento com as pessoas muito de alguns conceitos bíblicos mesmo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, independente da religião de qualquer pessoa, ele foi um cara que ele não caminhou com Jesus, como os 12 discípulos, mas foi o maior responsável por levar a mensagem para o mundo todo, mesmo não tendo sido uma testemunha ocular ali de caminhar no dia a dia. E muito por conta da sua facilidade de relacionamento. Então ele saiu daquele núcleo para outros países. Ele foi para a Grécia, chegou na Grécia, ele se adaptou à linguagem, à cultura. Ele faz algumas citações até de influenciadores gregos para conversar com aquele público. Foi para Roma, foi para muitos outros lugares e muito por conta do relacionamento. E ele tinha um tripé, já que você falou de 3, o tripé dele, que ele sustenta, né, o sucesso da missão da vida dele, em obra forte, que é trabalho, não ter preguiça, em doutrina forte, que é conhecimento técnico, estudo constante, e relacionamento forte. E é um tripé mesmo porque se tirar um, cai. Então, se você não tiver muita dedicação, não ter preguiça, trabalhar, se você estudar, se aprimorar tecnicamente, né, tá atualizado, e se você se relacionar bem, provavelmente em qualquer área da sua vida, a tendência é que você tenha sucesso. Já caminha um pouco também para a coisa do empreendedor, né? Se você trabalhar, estudar e se relacionar, provavelmente você vai ter uma maior chance de alcançar o sucesso. Então, eu acho que o relacionamento para todas as áreas é crucial. Dr. Nelson, atuação na advocacia e OAB. Como presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo, quais iniciativas têm sido implementadas para apoiar advogados que desejam empreender no setor jurídico? São algumas. A gente está aí caminhando para o final desse 3º ano de gestão. Essa comissão não existia, ela foi criada agora por essa gestão na OAB São Paulo, a Comissão de Empreendedorismo, porque foi um pedido da Patrícia Vanzolini, nossa presidente, e do Leonardo Sica, que a gente trouxesse esses conceitos mais modernos para a nossa advocacia de São Paulo. Então, para começar, a gente fez uma parceria com o Sebrae, que já está aí há tantos anos ajudando a tantos empreendedores, mas não tinha nenhum tipo de vínculo com a OAB. Bacana. A gente fez uma parceria para implementar o projeto Advocacia Empreendedora, que no nosso 1º ano de gestão ensinou a milhares de advogados sobre planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de processos e marketing como um todo. Então, isso já foi um primeiro passo importante. A gente também modernizou as nossas casas da advocacia, porque se você pegar aí a nossa OAB há 5, 6 anos atrás, havia uma dúvida. Será que o advogado pode atender um cliente dentro da OAB? Será que isso não é concorrência desleal com quem tem que pagar um escritório e tal? Hoje não existe essa dúvida de maneira nenhuma. Pode. O advogado deve usar a casa da advocacia para, inclusive, atender os seus clientes, principalmente quem está começando, jovem, que não tem ainda uma estrutura, não tem capital suficiente ainda para fazer os seus investimentos, pode. Então, a gente fez mais de 100 salas de coworking em todas as nossas casas da advocacia. São mais de 250 subseções e mais de 930 pontos de atendimento. Além disso, fizemos uma aceleradora de escritórios, que é trazer alguns advogados para dentro da OAB, para pegar na mão e em 3 meses de imersão, cultura empreendedora em parceria com o INSPER, a gestão de escritórios e marketing e negócios, fazer esse escritório alavancar as suas condições de gestão de empreendedorismo.
reduzimos a anuidade, demos cashback para que o advogado pudesse reinvestir a sua anuidade, como a anuidade de volta, em conhecimento técnico pela ESA, Escola Superior da Advocacia, que é capitaneada pelo Flávio Tartucci, e uma série de outras medidas. A nossa comissão, por exemplo, tem várias coordenadorias. Então, todos os meses tem um evento. A gente fez agora a jornada de empreendedorismo. Mês passado a gente fez um congresso de oratória para ensinar os advogados a se comunicarem. A gente fez um pouco antes um congresso de inovação, que é tecnologia voltada à advocacia, inteligência artificial, as novidades do mundo tecnológico, parceria com a FENALO. A OAB não participava da FENALO em mais de 20 anos. Pela primeira vez nessa gestão é que a gente foi para dentro da FENALO e a gente assumiu um espaço de protagonismo dentro da maior feira de Lawtechs da América Latina. Eu entrei no stand, muito bacana. A gente participou lá. Inclusive, eu convidei 2 professores americanos, advogados. Que legal. Falaram com o Dr. Flávio Tartucci também. Que legal. Para falar sobre inteligência artificial aplicada no modelo americano. Então, Nelson, eu vi realmente a OAB estava muito presente esse ano na FENALO. Sim, e nós criamos também, para encerrar, são várias outras, mas para citar uma última, a gente criou um marketplace, justamente das Lawtechs, quais são os softwares que estão à disposição do advogado. Aqui na OAB você tem um espaço para você ter acesso a tudo isso no nosso ambiente, nossa plataforma da OAB São Paulo. Então, a gente tem se esforçado. É pouco tempo, né? 3 anos. Mas eu acho que tem muito mais ainda que possa ser feito. A gente está nessa jornada. Dr. Nelson, você mencionou que o Brasil possui um advogado para cada grupo de 164 pessoas. Quais estratégias você sugere para que os profissionais se destaquem em um mercado tão competitivo? Pois é, eu falei que eu sou de Bastos, né, Thomas? Lá, 20 mil habitantes. Tem hoje 20 mil habitantes e há 30 anos também tinha 20 mil habitantes. Só que há 30 anos atrás era 20 mil habitantes e ali um grupo de 15, 20 advogados. Hoje, com os mesmos 20 mil habitantes, são mais de 100. Ou seja, a concorrência aumentou em pelo menos 5 vezes. O número de advogados do Brasil é muito alto. Nós passamos de 1.300.000 advogados. Só que em São Paulo são quase 400 mil advogados ativos. Então, num universo de tanta concorrência, os advogados precisam ter diferencial. Precisam ser conhecidos dentro dos limites do nosso código de ética. No meu ponto de vista, o jeito de sair da vala comum é investir em marketing ético e eficaz. E qual é o melhor marketing que um advogado pode fazer? É produzir conteúdo informativo para que isso vire autoridade. Ele virando uma autoridade em determinado assunto, as pessoas vão procurar por esse advogado. As pessoas pagam até mais caro por esse advogado. Por quê? Com base na segurança, com base na credibilidade, com base nos resultados, não que o próprio advogado divulga, mas que a sua atuação, por consequência, vai se tornar pública, né? Então, eu acredito que seja investindo em marketing jurídico, ético e eficaz. Dr. Nelson, quais conselhos você daria para os jovens advogados, os jovens que desejam seguir uma carreira que combine a prática jurídica e também essa atuação na mídia? Olha, a atuação na mídia ela até serve como uma espécie de marketing também, porque você vai agregando autoridade também à medida em que você vai falando sobre assuntos jurídicos, né, das mais variadas espécies. Mas a primeira coisa é o jovem advogado saber bem qual é a vocação dele, qual é a sua atividade primária. Eu, por exemplo, estou na televisão, mas eu estou na televisão. O que eu sou mesmo é advogado. Então, eu tenho isso como uma premissa. Sou advogado, estou na televisão. Eu levo isso já como uma premissa inegociável. E eu acredito que aqueles que queiram também seguir esse caminho precisam fazer essa análise, esse exercício para saber se de fato eles se sentem vocacionados à advocacia, porque se sentirem, eles devem utilizar a mídia como um meio de divulgação do seu conhecimento técnico, dos conteúdos informativos que ele possa ter, para que isso reverta em seu favor na advocacia. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Dr. Nelson, em relação ao impacto da cobertura midiática dos julgamentos que a gente vê lá no STF e outras cortes, qual que é a sua opinião sobre essas questões
que são de casos de grande repercussão e também a mídia ali dando seus pitacos. Você sabe que o juiz ele tem que ter o poder contramajoritário, né, do judiciário, que é de julgar de acordo com a lei, com a Constituição, com as fontes do direito e não com a opinião pública, né? A repercussão de um crime, por exemplo, o clamor público em relação a um crime não pode em nada influenciar o resultado de um julgamento. Se fosse assim, a gente teria condenação no caso da escola base, por exemplo, né? A gente deve ter isso muito claro. Repercussão pública e clamor público não pode influenciar resultado de julgamento. E aí a gente começa a analisar o histórico do nosso judiciário recente, em especial na Suprema Corte. Você sabe que depois que as sessões do Supremo Tribunal Federal começaram a ser transmitidas pela TV Justiça, os votos dos ministros ficaram maiores, mais completos, com mais citações, com mais palavras difíceis, vamos dizer assim, com mais show do que antes das transmissões. Porque a gente começou a ter uma espetacularização do judiciário, o que não é bom. Inclusive, há muita crítica em relação a essa situação atual. Muitas pessoas pedem, inclusive, para que isso seja revisto, essa transmissão, essa espetacularização, essa exposição na mídia das questões do judiciário. Justamente porque as questões de justiça não podem ser impactadas com o que a opinião pública, com o que a população pensa. O juiz tem que ter o poder contramajoritário. Então, em crimes de grande repercussão, isso não poderia ser motivo de influência no julgamento. E em casos de grande repercussão no judiciário, no STF, já houve uma mudança. Isso é um fato que tem gerado críticas e talvez daqui a alguns anos a gente comece a repensar a transmissão dos nossos julgamentos no STF. Doutor Nelson, já estamos chegando perto do fim do nosso programa, mas antes disso eu queria também te perguntar sobre a sua opinião em relação à inteligência artificial no direito. A gente tem visto o uso da inteligência artificial. Recentemente, a OAB Federal elaborou até uma cartilha de ética sobre o uso da inteligência artificial. E a gente queria aqui saber a sua opinião sobre a inteligência artificial aplicada ao direito. A inteligência artificial chegou para ficar, deve ser entendida como uma aliada não só da advocacia, mas de toda a comunidade jurídica. Já há um grupo de trabalho em estudos no próprio âmbito do CNJ sobre a aplicação da inteligência artificial no Poder Judiciário, que eu vejo com bons olhos, não como um julgador, não como uma inteligência artificial que faça as decisões, as análises dos casos, mas que seja um instrumento de triagem, por exemplo, em casos repetitivos, em casos em que há jurisprudência consolidada e pacificada. Isso pode gerar uma abreviação do trâmite processual e, por consequência, uma celeridade que é tão esperada por todos nós no âmbito do judiciário. Na advocacia já tem sido muito aplicada por muitos escritórios e de maneira muito eficaz, como auxiliar também, não substituindo a figura do advogado. Mas a gente tem inteligências artificiais, a gente falou da Finaló, por exemplo, lá várias magníficas de jurimetria, de análise de decisões judiciais. Com um software você consegue pegar um histórico de determinado magistrado e saber qual é o entendimento dele sobre tese A, tese B, se o seu caso na mão daquele juiz tem quantos % de probabilidade de vitória, de derrota. Isso auxilia, inclusive, as partes a negociarem um acordo, sabendo qual é a probabilidade do julgamento caso um acordo não seja feito. Ou seja, mais um passo rumo à celeridade que a gente espera, desafogamento do judiciário. Então, eu vejo com muito bons olhos a aplicação da inteligência artificial no universo do direito, no judiciário, na advocacia, com a ressalva de que ela não seja uma substituta nem do juiz, nem do promotor, nem do delegado, nem do advogado. Ela é um instrumento que, se for bem utilizado, vai fazer bem não só para a comunidade jurídica, mas para todos os cidadãos que se valem do nosso poder judiciário. Doutor Nelson, eu queria também que você falasse aqui com as suas, não sei se é para a Jovem Advocacia, mas para os nossos telespectadores, as suas considerações finais e o que você achou desse bate-papo do nosso programa Contrato Social.
Thomas, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Já falei, sou consumidor, já assisti alguns dos seus episódios aqui do Contrato Social. É uma alegria imensa estar com você. Você é uma pessoa que eu aprendi a admirar aí nesse pouco tempo de contato, apresentado que foi pelo nosso amigo Paulo Matias. E tá caminhando contigo aí nesses últimos dias aí, na nossa jornada de valorização, de defesa da advocacia, tem sido um privilégio enorme. Quero agradecer a oportunidade de estar com você, sentar nessa cadeira onde já sentaram tantas ilustres figuras e juristas. Pois é, entrar no hall de entrevistados do Contrato Social é uma honra enorme. Espero voltar mais vezes aqui para esse papo contigo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Nelson. Também obrigado para vocês que estão participando até nesse presente momento no nosso programa Contrato Social. E fica aqui novamente um agradecimento ao Dr. Nelson por estar aqui falando muito da questão da sua própria carreira, da sua trajetória e também pelo trabalho que vem exercendo aqui na Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo, trazendo muita coisa nova, muita modernidade para os advogados do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Parabéns. Pessoal, até a próxima.